Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre evidência, fator comum. Eu quis fazer essa aula para vocês entenderem que, às vezes, no meio de uma equação, no meio de um problema, vocês se deparam com esse tipo de exercício e, às vezes, não sabem como sair dele. Espero que vocês gostem, que vocês compreendam. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal para me apoiar, ok? Vamos lá? Evidência, fator comum. É um tipo de fatoração utilizado quando existe um fator que se repete. Esse fator pode conter número e letras e será colocado na frente dos parênteses. Dentro dos parênteses ficará o resultado da divisão. Então, vamos entender isso aqui. Às vezes eu estou fazendo exercício e de repente aparece essa situação aqui. 3xy menos 4x. Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu continuar aqui, eu não vou resolver o problema. Então, o que eu posso fazer diante de uma situação dessa aqui? Eu vou analisar qual é o elemento aqui que se repete. O x, olha, eu tenho a incógnita x aqui e x aqui, no meio de uma subtração. Então, o que eu vou fazer? Vou botar esse x do lado de fora de um parênteses. Ó. Agora, do lado de dentro, é como se eu estivesse dividindo x dividido por x, x dividido por x. Mas para não complicar, vocês vão fazer o seguinte, botei o x aqui fora, tirei ele daqui de dentro. Se ele já está aqui fora, ele não vai aparecer aqui dentro. Fiquei 3y menos 4. O que eu fiz? Tirei o x daqui, coloquei aqui fora. Eu fiz uma divisão, x dividido por x dá 1. X dividido por x dá 1. Então, essa aqui é a resposta dessa minha fatoração, ok? Vamos para a letra B. Eu tenho aqui 5x ao quadrado mais 6x menos 2xy. Qual é o fator que se repete? X, x, x. Mas todos eles estão ao quadrado? Não. Então, como não tenho todos ao quadrado, eu não posso botar x ao quadrado aqui fora. Eu vou botar o x simples, o x elevado a 1, ok? Então, aqui eu vou botar, abro parênteses e começo a fazer a minha repetição. Aqui eu vou repetir o 5. Aqui eu tenho x ao quadrado. Como é que eu vou resolver isso? Isso aqui é uma divisão. X ao quadrado dividido por x. É como se fosse elevado a 1. Quando eu tenho divisão de potências de mesma base, repito a base e diminuo as expoentes. 2 menos 1, 1, que é o próprio x. Então, x ao quadrado dividido por x vai dar x. 5 vezes x vezes 5x, 5x ao quadrado. Tá? Vou voltar para o que eu tinha aqui em cima. Mais, esse x está aqui? Vou tirar. Mais, esse x não está aqui? Vou tirar. Desculpa, que é menos xy. O y não tem, vou repetir ele. Eu só vou repetir o que não tem x. Esse aqui eu repeti o x por quê? Porque o x estava ao quadrado. Então, como eu estou fazendo uma divisão, esse x vai ficar com o expoente 1, porque x vezes x, volto para o que eu tinha antes, x ao quadrado. X vezes 6, volto para o que eu tinha antes, 6x. X vezes 2y, volto para o que eu tinha antes, 2xy. Isso aqui é colocar em evidência. Eu pego o fator que se repete e coloco na frente os parênteses e o resultado é o resultado da minha divisão. Aqui na letra C, eu tenho 8x ao quadrado menos 4x. Qual é o elemento que se repete? É o x. Só que aqui, além do x, o 8 e o 4 são divisíveis pelo mesmo número. Ou seja, lembra que eu falei que isso aqui é uma divisão? Qual é o número que eu posso colocar em evidência aqui? Porque 4 dividido por 4 vai dar 1. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, eu posso dividir esses dois termos por 4 ao mesmo tempo. Então, o 4 vai ficar aqui em evidência também. Além do x, eu vou colocar o número 4. 4x. Agora, eu estou dividindo 8x ao quadrado por 4x. 8 dividido por 4 vai dar 2. Ó,
expoentes, bases iguais. Repito a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1 é o 1, que é o próprio 2x. Então, quanto é 8x ao quadrado dividido por 4x? Vai dar 2x. Notem que quando eu multiplicar, 2 vezes 4, 8. X vezes x, x ao quadrado. Voltei para o que eu tinha antes. 4x dividido por 4x vai dar 1. 4x vezes 1, 4x. Voltei para o que eu tinha antes. Então, o que eu fiz? Eu fatorei, eu botei um termo comum em evidência. O fator comum aqui era o 4 e o x. Eu tinha 4 aqui dentro e tinha 4 aqui. O 4 aqui não estava aparente, mas quando eu divido, eu vejo que eu tenho 4 em 2 lugares. Por que eu não fiz isso aqui? Porque aqui eu não tinha nenhum número que pudesse dividir os 3 termos ao mesmo tempo. Aqui também não, aqui eu tinha 3 e 4, mas aqui eu tinha o 4, o 8 e o 4, eu posso dividir por um termo ao mesmo tempo, pelo mesmo termo. Posso dividir aqui por 4 e aqui por 4. Vamos para mais exemplos? Vamos lá? Eu tenho aqui 18x ao quadrado mais 9xy. Quem eu posso colocar em evidência aqui? Bem, eu já vi que o x se repete. Então, o x eu posso colocar. Agora, em termos de número, o que eu posso colocar? Eu tenho aqui 18 e tenho 9. 18 eu posso dividir por 9 e 9 eu também posso dividir por 9. Então, eu posso colocar o 9 em evidência. Por quê? Porque ele tanto divide o 18 quanto o 9. Então, agora que eu já coloquei o 9 e o x em evidência, eu vou abrir os parênteses, porque eles vão multiplicar quem vai ficar aqui dentro. 18 dividido por 9 vai dar 2. X ao quadrado dividido por x, repito a base, diminuo os expoentes. 2 menos 1, 1. Mais 9 dividido por 9 vai dar 1. X já tem aqui, não vou repetir, e vou colocar o y. Então, resposta, 9x, que multiplica 2x mais 1y. Não preciso colocar esse 1. Se eu multiplicar de novo, vai dar isso aqui que está aqui em cima? 2 vezes 9, 18. X vezes x, x ao quadrado. Mais 9 vezes 1, aqui é como se tivesse 1, tá? Eu só tirei. 9, x vezes y, xy. Voltei para o que eu tinha lá em cima. Então, isso aqui está correto. Agora aqui, 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x. Aparece quem? O x. Em termos de número, não tem nada aqui que eu possa fazer, porque eu não tenho nenhum número que possa ser dividido por um número comum. Tá? Não tem ninguém que possa dividir esses 3 números ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar somente o x. Se aqui eu tivesse x ao quadrado, poderia colocar x ao quadrado. Mas eu tenho x ao cubo, x ao quadrado e x. Então, eu tenho que colocar sempre o menor. É o x que vem aqui para frente. Aqui eu vou tirar todos os x lá de cima, um de cada. Aqui eu vou repetir o 3. O x ao cubo, quem é x ao cubo dividido por x? É como se tivesse 1. Repito a base e subtrai, diminuo os expoentes. 3 menos 1, 2. Então, vai dar x ao quadrado. Mais, que repito, 2. X ao quadrado dividido por x. X ao quadrado dividido por x. Ou x elevado a 1. Repito a base, diminuo os expoentes. X elevado a 1 é o próprio x. X dividido por x vai dar 1. Então, como é que vai ficar isso na volta? 3x ao cubo, x vezes x, x ao cubo, mais 2 vezes x, x ao quadrado, mais 1 vez x, x. Voltei ao que eu tinha antes, então está correto. Letra F. 2xy mais 3y igual a 28. Aqui eu fiz uma equação para vocês terem uma ideia de como é que a gente vê isso, às vezes num problema, numa equação, tá ok? Então, quem está em evidência aqui? Eu tenho aqui o y. Então, é o y que vem para o lado de fora. Y que multiplica. Tirei o y, vou repetir o que não tem y. 2x mais 3 é igual a 28. Coloquei em evidência. Quando eu tenho isso aqui é uma multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação, eu posso botar um dos dois termos aqui para o outro termo, tá? Dividindo. Então, aqui eu vou deixar o y, vou deixar o 28 e esse 2x mais 3 vai vir
dividindo. Poderia fazer o contrário? Poderia. Poderia deixar o 2x mais 3 é igual a 28 e esse y viria dividindo. Depende do que for mais conveniente na hora que eu estiver fazendo então, essa equação. Tá? O que for melhor para mim é o que eu vou fazer. Nesse caso, o que eu poderia fazer desta forma ou desta. É uma multiplicação, eu posso botar qualquer um dos dois fatores para o outro lado, para o outro membro, dividindo. Tá ok? Bem, gente, essa foi a aula de evidência. Espero que vocês tenham compreendido. A intenção dessa aula é fazer com que cada vez que vocês se depararem com uma equação ou com um problema em que vocês tenham fatores repetidos, vocês possam utilizar desse artifício aqui para conseguir sair da situação. Colocar o fator que se repete em evidência. Isso vai facilitar bastante na resolução dos problemas, ok? Não esqueçam de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal.